Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que nós estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Chegamos à segunda lição desse trimestre. Esse trimestre estamos estudando Gênesis e esta semana nós vamos estudar a queda. E o verso para memorizarmos está lá em Gênesis 3,15, um verso muito conhecido. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este verso é conhecido como o proto-evangelho. Significa a primeira promessa do evangelho. Deus fazia ali uma promessa para resgatar os nossos pais do pecado. Deus fez uma advertência a Adão e Eva para não comerem da árvore do bem e do mal, porque eles morreriam. Eles não atenderam essa advertência, desobedeceram e acabaram comendo. Duas consequências imediatas: eles foram expulsos do paraíso, eles não puderam mais comer daquele fruto para permanecer no vida eterna, mas porém como pecadores. Então Deus os expulsou do paraíso. E outra consequência foi a morte, que Deus disse que se eles comessem, eles acabariam morrendo pela sua desobediência. Mas Deus, que é todo poderoso, também ele é amor e misericórdia. E ele proveu já um plano da salvação para o ser humano. Aqui diz assim: em meio a tudo que Deus deu aos nossos primeiros pais no Éden, veio também um aviso: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. A ameaça de morte associada à advertência sobre a desobediência cumpriu-se e eles morreriam, e eles acabaram vindo a morrer. No entanto, no meio da tragédia veio a esperança apresentada em Gênesis 15, ou seja, a primeira promessa de Cristo Jesus, a vinda do Messias para resgatar. Ele acabaria fazendo o quê? Ele pisaria a cabeça da serpente e ela apenas lhe feriria o calcanhar. Isso significa que Jesus venceria o mal. E Jesus resgataria o ser humano, aqueles que o aceitam seriam salvos para a eternidade. Essa semana nós vamos ter a oportunidade de estudar esse tema tão envolvente que sobre a queda. Nós vamos poder ver de Deus qual a sua atitude em relação a nós. A lição de domingo, ela fala sobre a serpente. E o verso que nós vamos ler é Gênesis 3, 1 e 2. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Vejam, a serpente, a lição pergunta quem era a serpente e como esta enganou a Eva. A serpente era um dos animais mais bonitos do Éden. Ela era colorida, ela voava, lógico que ela não falava, e diz que aqui na lição fala que essa serpente, ela falou com Eva dizendo, ela questionando, não questionando a palavra, mas ela pergunta: Deus disse que vocês disse não comerei de toda a árvore do jardim? Na realidade ela estava invertendo a pergunta, né? Deus tinha dito que elas podiam comer de toda a árvore do jardim, menos de uma árvore. Então Eva parou para ouvir o que a serpente tinha para dizer a ela. E como ela não era uma serpente comum, porque Satanás se esconde atrás do engano, né? Para poder enganar as pessoas, para poder mentir para as pessoas. E hoje ele continua fazendo a mesma coisa. Hoje Satanás continua sendo médium, né? Ele não se apresenta pessoalmente às pessoas, ele usa outras pessoas dizendo que coisas que não realmente são verdades. Então, a mediunidade é uma coisa que surgiu com o próprio Satanás. E ao falarmos disso, sobre o diabo, em qualquer forma e aparência, a Bíblia não traz uma simples metáfora. Satanás
é descrito como um ser literal e não apenas um símbolo retórico ou um princípio abstrato para representar o mal ou o lado tenebroso da humanidade. Na realidade, Satanás é verdadeiro, ele existe, ele era um anjo de Deus, um anjo de luz que acabou sendo expulso do céu porque ele se rebelou contra Deus. Muitos usam a expressão Satanás para expressar o mal, mas não que ele existisse, ele é algo abstrato, diabo, Satanás. Nós sabemos que ele é real e ele está lutando contra os filhos de Deus. Ele tentou lutar contra Satanás, contra Jesus, não conseguiu, e hoje ele continua lutando contra os filhos de Deus. A serpente, como diz aqui na lição, ela não se apresentou como inimiga de Deus. Ao contrário, se referiu às palavras de Deus, as quais ela repetiu e parecia apoiar. Ou seja, desde o início podemos ver que Satanás gosta de citar Deus e, como se verá mais tarde, até cita as próprias Escrituras, como nós vimos em Mateus 4, versículo 6, lá na tentação de Jesus no deserto. Observe também que a serpente não discutiu imediatamente com a mulher, mas fez uma pergunta indicando que acreditava no que o Senhor disse. Olha como ela era astuta, né? Afinal, perguntou: é verdade que Deus disse? Assim, desde o início podemos ver o quanto esse ser era astuto e enganador. Satanás, na queda do ser humano, ele usou apenas da sua malícia, do seu engano, da sua mentira. Ele continua fazendo isso também nos dias de hoje. E muitas pessoas que não se firmam na verdade, não se deixam de levar pela ação do Espírito Santo na sua vida, acabam acreditando nas mentiras, nos enganos. E ele usa muito a palavra de Deus. Ele fez isso com Jesus lá no Éden, lá no deserto. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Não está escrito, e que Jesus diz, está escrito, não só de pão viverão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás, se ele precisar enganar, ele quer sempre nos enganar, ele usa inclusive a própria palavra de Deus para tanto. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus sob a direção do Espírito Santo, para não sermos enganados por esse ser tão maldito e tão malicioso que quer nos destruir. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante aqui no pé da lição, que diz assim: se Satanás foi capaz de enganar uma pessoa sem pecado no Éden, quanto mais vulneráveis somos nós? Vejam, ele enganou uma pessoa que estava no Éden, sem pecado, era perfeita, recém tinha saído das mãos de Deus. A pergunta que nos questiona, nós precisamos nos questionar sobre isso. Quão vulneráveis somos nós se não estivermos em Cristo? Qual é a nossa melhor defesa contra os seus enganos? Queridos, não deixe de estudar a palavra de Deus, não deixe de orar, não deixe de estar na presença de Deus todos os dias, porque Satanás está ao nosso redor como um leão querendo nos devorar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estudar, permanecer fiéis a Deus e permanecer em Cristo todos os dias da nossa vida. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Oi, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo que aborda o tema A Queda, nós vamos analisar agora um ponto interessante que aborda o fruto proibido. Por que será que esse fruto era proibido? Nós temos que partir do princípio de que Deus o tornou proibido. Por quê? Porque dentro de um ambiente criado por Deus, ele tem autonomia para colocar as suas regras. Você, em seu ambiente, se você lidera aquele ambiente, se você é responsável por aquele ambiente, você pode colocar as regras. Portanto, Deus havia colocado as regras. Mas se analisarmos de uma forma bem fria, olha só, haviam muitos frutos para serem consumidos. E de todos os frutos, havia apenas um que não poderia ser tocado, que não poderia ser
tratado como os demais frutos. Então Deus colocou uma regra. E quando nós observamos a questão relacionada ao fruto proibido, nós temos um personagem que utiliza regras diferentes daquelas originais impostas por Deus. Deus disse uma coisa, a serpente disse outra. Olha só, acompanhe comigo Gênesis 3, verso 4. Gênesis 3, verso 4, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Mas o que Deus havia dito? Que, ao infringir essa regra, a morte viria. Haveria sim morte. Então nós temos aqui uma palavra distorcida, uma palavra mentirosa, uma palavra que colide contra as orientações que Deus tinha dado. Então, o fruto proibido. Ele não era proibido porque o seu sabor era desagradável, porque a sua textura era diferente, e sim porque ele simbolizava um vínculo de relacionamento, uma demonstração de obediência da raça criada perante o autor, perante o seu Criador. E não se esqueça que todo bom relacionamento, para andar bem, as regras necessitam ser cumpridas. Próximo tópico do nosso estudo: escondendo-se de Deus. E parece que desde aquele momento, quando Adão e Eva perceberam que haviam cometido uma grande falha, eles se esconderam, buscaram refúgio, tentaram se esconder atrás das árvores, enfim. Hoje uma criança, quando comete alguma gafe, quando comete alguma imprudência, a tendência é justamente se esconder. E o ser humano aqui se escondeu de Deus. Mas o bonito dessa história, em meio a toda essa tragédia, é que Deus toma a iniciativa. E desde aquele tempo, parece que a raça humana se especializou em fugir de Deus, em tentar se esconder de Deus. Ela comete seus equívocos e se esconde, como se o ato de se esconder fosse o suficiente para apagar o erro, para minimizar o impacto negativo da situação. Acompanhe comigo agora Gênesis capítulo 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E parece que essa pergunta de Deus ecoa até os nossos dias. Onde estás? A fuga, ela é um elemento que faz parte da essência humana. Muitos fogem em função de uma calamidade, de uma dificuldade, de uma decisão mal tomada, fogem por medo, enfim, os motivos são inúmeros. E Deus, Ele toma iniciativa, Ele vai em busca e pergunta: onde estás? Deus, diante da tragédia ocorrida no Éden, Ele correu atrás do ser humano, não com o objetivo de acusá-lo, mas de deixar claro as consequências que existiriam daquele momento em diante na história da humanidade. Qual seria a nossa resposta se Deus perguntasse para nós: onde estás? Pense com carinho.
Irmãos, você sabe que nós estamos estudando esse trimestre o livro de Gênesis, é verdade? O primeiro livro da Bíblia. E nos capítulos 1 e 2 nós estudamos toda a história da criação. Agora no capítulo 3 nós vamos estudar a queda do homem, não é isso? E da mulher também. E na lição de quarta-feira, que é o dia que eu quero dissertar um pouquinho com vocês, fala do destino da serpente. Você sabe que a queda do homem se deu por influência da serpente e pela desobediência do homem, seguindo as palavras e os conselhos da serpente, que representa diabo, Satanás, né? E você sabe de toda a história. E o que me chama a atenção no capítulo 3 é o verso 15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, os descendentes, aqueles que não creem, e o descendente dela, Cristo. Então Deus diz que poria amizade entre ele e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça. Quem? Jesus, né? E você lhe ferirá o calcanhar, né? Então a pergunta que a lição faz é o seguinte: o que significa as palavras de Deus para a serpente e que esperança está implícito, né, nessa fala de Deus para a serpente por ocasião da queda? Bom, claro, Deus começou o julgamento primeiramente pela serpente, e diga-se de passagem, ela foi a única que foi amaldiçoada nessa narrativa, né? Então, o que Deus disse? Por ter feito isso e aquilo, né? A serpente haveria de ser esmagado, havendo assim uma esperança para a humanidade por meio do descendente, né? Quem era esse descendente? Jesus. Então, com a morte dele, né, haveria essa esperança de salvação para toda a humanidade. Amém, meu irmão? Agora, meus irmãos, só para lembrar, eu na lição de ontem, de quarta-feira, eu estava fazendo uma recomendação no final e a fita terminou aqui. Mas eu queria recomendar para você ler todo o capítulo 15, aliás, todo o capítulo 3 de Gênesis, que vai enriquecer em muito o seu conhecimento. Bom, na lição de quinta-feira, porque nós tivemos aí na lição de quarta o destino de Satanás, né? Teve a cabeça esmagada, etc e tal, teve o seu castigo, né? Agora o destino humano, qual foi, né? Do versículo 15 ao versículo 24 desse capítulo que eu estou falando, que é o 3 de Gênesis, né? Explica tudo isso aí, nos dá o resultado da queda, né? O que aconteceu com Adão e Eva, né? Bom, primeiro, eles foram expulsos do jardim, né? Mas não foram amaldiçoados. Que nem eu disse antes, o único amaldiçoado aqui, nessa história toda, foi a serpente, né? O dragão, Satanás, esse foi amaldiçoado. E eles haveriam, então, o homem e a mulher, de sofrerem até a morte. Ou seja, a mulher teria dores no parto, dores horríveis, etc. e tal, e outras coisas que você vai ver no decorrer do capítulo quando você ler, né? E é o homem, por causa dele, pela desobediência, Deus chegou a amaldiçoar a terra, e que ele ganharia a vida, o seu sustento através de muito sofrimento. Eu fiquei até me lembrando que talvez nessa época inventaram o trabalho, né? Nós temos que trabalhar para ganhar o nosso pão de cada dia. Bom, embora o juízo divino sobre a serpente seja explicitamente identificado como maldição, não aconteceu o mesmo então para Adão e Eva, né? Quanto ao juízo, né,
ao juízo divino para Adão e Eva, porquanto não foram amaldiçoados, mas foram expulsos do jardim. Poxa, por que fizeram isso, né? O que fica para nós de lição? Não desobedeçamos. Irmão, você que desceu as águas, você que hoje é um novo homem, uma nova mulher, creia em Deus, busque a salvação em Cristo, enquanto ainda há tempo. Amém, meu irmão? Um abração a todos vocês. Olá, meus queridos, um feliz sábado. Vamos encerrar a lição 2. A lição 2 desse nosso novo trimestre, que está falando sobre Gênesis, né? E tem como título a queda. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A nossa lição dessa semana falou sobre a queda, sobre o pecado de Adão e Eva. Por que o pecado de Adão e Eva foi tão grave, tão forte? Porque Adão e Eva, eles tinham tudo lá no céu. Tinham uma vida agradável, tinham domínio sobre todas as coisas, e porque eles viram a serpente conversando, a Eva viu a serpente conversando, ela achou que a serpente era melhor que Deus e que o fruto que ela disse que abriria os olhos dela, né, foi longe de tudo aquilo que Deus tinha dito para ela que ele não queria que os dois fizessem. Então, ela simplesmente desconsiderou tudo que Deus falou, né? E passou a olhar aquele fruto com desejo, com cobiça e querer ser igual a Deus, né? Conhecedora do bem e do mal. Então, eu tenho que começar nosso encerramento da lição com o verso que está em Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que delas comeres, certamente morrerás. Né? Deus queria que eles fossem conhecedor de tudo aquilo que ele tinha feito, de tudo aquilo que eles precisavam saber. Deus deu a eles esse conhecimento. Mas Deus não queria que eles conhecessem o mal, né? Deus não queria que eles soubessem o que era o mal, o que era o sofrimento. E no meio, Deus deu esse aviso para eles, porque o mal não compensava. Deus não queria que eles conhecessem essa coisa que não havia necessidade. Então, no meio de tanta tragédia, de tanta tristeza, depois de 6.000 anos, né? A gente sabe que o mal não compensa, não recompensa. Então nós entendemos bem por que Deus não queria que eles não conhecessem o mal. E para nós encerrarmos a nossa lição de sexta-feira, nós vamos ler o verso que está aqui, em Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a serpente, a que enganou a Eva. E a graça do nosso Senhor Jesus esteja convosco. O Senhor nosso Deus veio, que a primeira promessa incondicional que está lá em Gênesis 3,15, que disse: e o seu descendente lhe ferirá a cabeça. Então, era a promessa que um dia Jesus ia vir, o nosso Salvador, né? O nosso Redentor, viria para anular o sofrimento, a dor e restaurar a nossa união com Deus, restaurar a nossa entrada no Jardim do Éden. Mas isso só vai acontecer para todo aquele que acreditar, que aceitar, que crer na palavra do Senhor. Porque aquele que não aceita e não crê é um morto espiritual.
Deus é justo, Deus é bom e Deus quer o melhor para todos nós. Basta eu aceitar. Esse é o meu desejo, minha oração por cada um de nós. Que aceitemos esse Deus tão maravilhoso, que nos ama. Pai, é bom demais sabermos que estás sempre ao nosso lado. Aquece o nosso coração a certeza de que nunca estamos sozinhos. Ajude-nos a permanecermos sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém.